Sua família a vendeu como inútil, mas um fazendeiro solitário construiu uma cabana especial para ela e descobriu que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados. Se você está acompanhando esta história que vai mexer profundamente com suas emoções, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade está assistindo, porque o que aconteceu com essa jovem vai mostrar como a crueldade humana pode ser vencida pela bondade mais pura e como um homem simples do campo se tornou o herói que ela nunca imaginou que existisse. Eduardo Mendes tinha 47 anos e vivia sozinho numa fazenda de café no interior de São Paulo, numa propriedade que herdara do pai e que administrava com a dedicação silenciosa de quem encontra propósito no trabalho árduo da terra. Era um homem de estatura média, ombros largos, moldados por décadas de trabalho físico, com as mãos calejadas que contavam histórias de manhãs começadas antes do nascer do sol, e noites terminadas sob o brilho das estrelas. Seus cabelos castanhos já mostravam fios prateados nas têmporas, e seus olhos azuis carregavam uma melancolia gentil que vinha de anos vividos em solitude, não por escolha, mas pelas circunstâncias que a vida havia colocado em seu caminho. O rosto queimado pelo sol trazia rugas que falavam de sorrisos dados aos animais e às plantas, já que eram eles sua principal companhia na vastidão verde dos cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. A fazenda Santa Clara ocupava 300 hectares de terra fértil, onde fileiras ordenadas de pés de café se alternavam com pastagens onde algumas cabeças de gado pastavam tranquilamente. A casa-sede era uma construção robusta de tijolos aparentes, com varanda ampla que circundava toda a frente da edificação, sustentada por colunas de madeira que Eduardo mesmo havia talhado e instalado quando assumiu a propriedade. O telhado de barro vermelho abrigava ninhos de bem-te-vis e sabiás que enchiam as manhãs com seus cantos melodiosos, criando uma sinfonia natural que Eduardo havia aprendido a apreciar como companhia constante. No quintal, um pomar generoso oferecia mangas, jabuticabas e goiabas que ele colhia conforme as estações. E um poço artesiano garantia a água cristalina que brotava das profundezas da terra vermelha e fértil. Eduardo nunca se casara, não por falta de oportunidade ou interesse, mas porque sempre priorizara o cuidado com a propriedade que representava o legado de 3 gerações de sua família. Havia tido alguns relacionamentos ao longo dos anos, mulheres da cidade que vinham visitá-lo nos fins de semana, mas nenhuma havia se adaptado à vida rural ou compreendido sua paixão pela terra e pelos ciclos naturais que ditavam o ritmo de sua existência. Gradualmente, ele havia se acostumado à solidão, encontrando satisfação no trabalho diário, na observação das mudanças sutis que cada estação trazia aos cafezais, no cuidado meticuloso que dedicava a cada aspecto da propriedade. Sua rotina era bem estabelecida e reconfortante. Acordava às 5 da manhã, ao som do galo cantando, tomava um café forte e doce na cozinha ainda escura, e saía para verificar os animais antes que o sol aparecesse no horizonte. As manhãs eram dedicadas ao cuidado dos cafezais, caminhando entre as fileiras para observar o desenvolvimento dos frutos, verificar sinais de pragas ou doenças, ajustar o sistema de irrigação conforme a necessidade. Eduardo conhecia cada pé de café como se fosse um filho. Sabia exatamente quando cada seção da plantação estaria pronta para a colheita, quais áreas precisavam de mais atenção, onde o solo necessitava de correção ou adubação. O meio-dia era reservado para o almoço simples na varanda, sempre a mesma refeição reconfortante: arroz, feijão, carne e verduras do próprio quintal, comida temperada com o sal da terra e o sabor da simplicidade. À tarde, cuidava dos animais, consertava cercas e,
equipamentos, planejava as atividades do dia seguinte, sempre mantendo a propriedade em ordem impecável, que seria o orgulho de qualquer fazendeiro. Ao final do dia, Eduardo se sentava na cadeira de balanço que pertencera ao seu avô, posicionada estrategicamente na varanda para oferecer a melhor vista dos campos que se estendiam até as montanhas distantes. Com uma xícara de café adoçado com rapadura nas mãos, ele observava o pôr do sol tingir o céu de laranja e vermelho, ouvindo o canto dos pássaros que voltavam para seus ninhos e o mugido suave do gado se preparando para a noite. Era nesses momentos de contemplação silenciosa que Eduardo sentia uma paz profunda, uma conexão com a terra e com o ritmo natural da vida que compensava a ausência de companhia humana. Sua única companhia constante era Rex, um cão pastor alemão que havia aparecido na fazenda anos atrás e decidira ficar, tornando-se um guardião fiel e um companheiro silencioso que parecia entender os humores e necessidades de seu dono. Mas numa manhã de outubro, quando as primeiras chuvas da primavera começavam a despertar a terra do sono do inverno seco, a rotina tranquila de Eduardo foi interrompida por uma visita que mudaria para sempre o curso de sua vida. Ele estava no galpão, organizando as ferramentas para a próxima colheita, quando ouviu o som de um carro velho subindo pela estrada de terra que levava à sede da fazenda. Era um Chevrolet Corsa branco com a lataria amassada e o motor fazendo um barulho irregular que sugeria falta de manutenção. O veículo parou em frente à casa, levantando uma nuvem de poeira vermelha, e dele desceram 3 pessoas que imediatamente chamaram a atenção de Eduardo pela forma contrastante como se apresentavam. O homem que saiu do lado do motorista era magro e nervoso, vestindo uma camisa social amarrotada e calças jeans desbotadas que haviam visto dias melhores. Seus movimentos eram inquietos e ele olhava constantemente ao redor como se estivesse avaliando a propriedade ou procurando por algo específico. A mulher que o acompanhava era mais velha, com cabelos oxigenados mal cuidados e uma expressão dura no rosto maquiado em excesso, usando roupas que tentavam parecer elegantes, mas apenas conseguiam destacar sua origem humilde. Mas foi a terceira pessoa que realmente capturou a atenção de Eduardo. Uma jovem que aparentava ter entre 18 e 20 anos, sentada numa cadeira de rodas simples e barata, com a cabeça baixa e os ombros curvados, numa postura que sugeria anos de resignação e tristeza. O homem se apresentou como Valdecir Santos. Explicou que morava numa cidade vizinha e que havia ouvido falar que Eduardo era um homem bom, conhecido na região por sua generosidade e por sempre ajudar quem precisava. Sua voz tremia ligeiramente enquanto falava, e Eduardo notou que ele evitava contato visual direto, um comportamento que o fazendeiro havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo ou desonestidade. A mulher, que se identificou como Neuza, esposa de Valdecir, permaneceu em silêncio durante a apresentação inicial, mas Eduardo percebeu que ela observava a fazenda com olhos calculistas, avaliando mentalmente o valor da propriedade e dos bens visíveis, como se estivesse fazendo um inventário para algum propósito específico. A jovem na cadeira de rodas foi apresentada como Carla, filha de Neuza, de um relacionamento anterior. Eduardo observou que ela não reagiu quando foi mencionada, mantendo os olhos fixos no chão como se tentasse se tornar invisível. Seus cabelos castanhos estavam mal cuidados e sem brilho. Suas roupas eram simples e gastas, e havia uma tristeza profunda em sua postura que tocou imediatamente o coração compassivo de Eduardo. Ela parecia carregar um peso muito maior do que seus anos sugeriam, como se a vida já tivesse lhe ensinado lições duras demais para alguém tão jovem. Quando ocasionalmente erguia os olhos, Eduardo podia ver uma inteligência brilhante escondida por trás da resignação.
como uma chama quase apagada, mas ainda lutando para não se extinguir completamente. Valdecir explicou que estavam passando por dificuldades financeiras extremas, que ele havia perdido o emprego numa fábrica da região e não conseguia encontrar outro trabalho devido à crise econômica que assolava a área. Neuza havia tentado diversos trabalhos temporários, desde faxina até venda de produtos de beleza, mas a renda era insuficiente para sustentar a família, especialmente considerando as necessidades especiais de Carla. A situação se complicava pelo fato de a jovem precisar de cuidados constantes, o que limitava a capacidade de Neuza de trabalhar fora de casa e criava despesas médicas que eles não tinham condições de arcar. Valdecir falava com uma mistura de desespero e vergonha, como se estivesse sendo forçado a tomar uma decisão que ia contra todos os seus princípios. Foi então que Valdecir fez uma proposta que deixou Eduardo completamente chocado e perturbado. Disse que haviam ouvido falar que Eduardo às vezes ajudava pessoas em dificuldades e que tinham uma proposta que poderia beneficiar a todos os envolvidos. Eles não tinham condições de cuidar adequadamente de Carla, que precisava de atenção especializada e um ambiente mais estável do que eles podiam oferecer. Se Eduardo concordasse em adotar Carla, assumindo total responsabilidade por seus cuidados e bem-estar, eles estariam dispostos a aceitar uma quantia em dinheiro que os ajudaria a se reestabelecer em outro lugar onde pudessem recomeçar suas vidas. Valdecir insistia que não era exatamente uma venda, mas uma transferência de responsabilidade, que garantiria um futuro melhor para Carla e um alívio para a família que não conseguia mais cuidar dela adequadamente. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta absurda e moralmente repugnante que acabara de ouvir. A ideia de comprar uma pessoa, mesmo que disfarçada em termos mais palatáveis, ia contra tudo em que ele acreditava sobre dignidade humana e valores morais. Mas, ao mesmo tempo, olhando para Carla, encolhida na cadeira de rodas, vendo a tristeza profunda em seus olhos e a forma como ela parecia aceitar passivamente seu destino, Eduardo percebeu que talvez aquela fosse a única oportunidade da jovem escapar de uma situação que claramente não era boa para ela. Neuza falava sobre a filha como se ela fosse um fardo inconveniente, e Valdecir parecia mais interessado no dinheiro do que no bem-estar da enteada, revelando uma dinâmica familiar tóxica que provavelmente havia causado muito sofrimento à jovem. Durante toda a conversa, Eduardo observou as reações de Carla, notando como ela se encolhia ainda mais sempre que Neuza se referia a ela como problemática ou difícil de cuidar. Havia lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto que ela tentava esconder, baixando ainda mais a cabeça. Mas Eduardo podia ver o sofrimento que ela carregava. Quando seus olhos finalmente se encontraram por um breve momento, ele viu naquele olhar castanho um pedido mudo de ajuda, uma súplica silenciosa para ser salva de uma situação que ela não conseguia escapar sozinha. Foi nesse momento que Eduardo tomou sua decisão, não baseada na proposta imoral que lhe havia sido feita, mas na compaixão genuína por uma jovem que claramente precisava de proteção e cuidado. Eduardo disse que precisava de alguns dias para considerar a proposta, mas sugeriu que Carla ficasse na fazenda durante esse período para que pudessem ver se ela se adaptaria ao ambiente rural. A reação de Neuza foi imediata e reveladora. Seus olhos brilharam com uma ganância mal disfarçada, e ela rapidamente concordou, dizendo que seria uma excelente oportunidade para Carla experimentar uma vida diferente. Valdecir pareceu aliviado, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros, mas Eduardo notou que nenhum dos dois demonstrou qualquer preocupação genuína com o bem-estar emocional de Carla ou perguntou sobre os detalhes de como ela seria cuidada.
Era como se estivessem se livrando de um objeto inconveniente, não deixando uma filha sob os cuidados de um estranho. Quando Valdecir e Neuza partiram naquela tarde, deixando Carla sozinha na fazenda, com apenas uma pequena mala de roupas gastas e alguns poucos pertences pessoais, Eduardo sentiu uma mistura de indignação e determinação crescer em seu peito. Observou a jovem sentada na varanda, olhando para os campos que se estendiam até o horizonte com uma expressão de espanto silencioso, como se nunca tivesse visto tanta vastidão verde e liberdade. Havia algo em sua postura que sugeria que ela raramente saía de casa, que sua vida havia sido limitada a espaços pequenos e claustrofóbicos, onde sua presença era vista como um inconveniente. Eduardo decidiu que usaria aqueles dias não para avaliar se queria comprar Carla, mas para entender suas necessidades reais e descobrir como poderia oferecer a ela a vida digna que merecia. A primeira noite foi reveladora de muitas maneiras. Eduardo instalou Carla no quarto de hóspedes no térreo, um cômodo simples, mas confortável, que ele rapidamente adaptou para facilitar sua locomoção. Removeu os tapetes que poderiam atrapalhar a cadeira de rodas, reorganizou os móveis para criar passagens mais amplas e instalou uma campainha ao lado da cama para que ela pudesse chamá-lo se precisasse de ajuda durante a noite. Quando mostrou as adaptações para Carla, ela o olhou com uma surpresa genuína, como se nunca tivesse experimentado tamanha consideração e cuidado. Suas palavras de agradecimento saíram sussurradas e hesitantes, como se ela não estivesse acostumada a expressar gratidão porque raramente recebia algo pelo qual agradecer. Durante o jantar, Eduardo preparou uma refeição simples, mas nutritiva, observando discretamente como Carla comia. Ela havia chegado visivelmente desnutrida, com a pele pálida e os ossos aparentes sob as roupas largas que usava. Comia com uma fome desesperada, como se não soubesse quando seria a próxima oportunidade de ter uma refeição completa. Mas, ao mesmo tempo, demonstrava uma educação natural que sugeria uma criação cuidadosa em algum momento de sua vida. Eduardo notou que ela segurava os utensílios com firmeza e coordenação, sem nenhum sinal de fraqueza muscular nos braços, ou tremor que seria comum em algumas condições que causam paralisia nas pernas. Quando ele ofereceu uma segunda porção, lágrimas se formaram nos olhos de Carla, como se a simples gentileza fosse uma experiência emocional avassaladora. Nos dias que se seguiram, Eduardo observou Carla com a atenção cuidadosa de quem está genuinamente interessado em entender e ajudar. Ela demonstrava uma curiosidade intensa sobre a vida na fazenda, fazendo perguntas inteligentes sobre o cultivo do café, sobre o comportamento dos animais, sobre os ciclos naturais que ditavam o ritmo do trabalho rural. Suas perguntas revelavam uma mente aguçada e bem articulada, muito diferente da imagem de pessoa limitada e dependente que Neuza havia pintado. Eduardo começou a suspeitar que as limitações de Carla eram muito mais impostas pelas circunstâncias de sua vida do que por sua condição física, e que ela possuía um potencial inexplorado que apenas precisava da oportunidade certa para florescer. Uma manhã, Eduardo estava consertando uma cerca próxima à casa quando ouviu o som de risadas vindas da varanda. Era um som tão raro e musical que ele parou o trabalho para investigar. Encontrou Carla observando um grupo de pintinhos que havia escapado do galinheiro e agora corria em círculos no quintal, perseguindo insetos e explorando cada canto com a curiosidade típica dos filhotes. A alegria genuína no rosto de Carla era transformadora. Por um momento, ela parecia uma jovem normal de sua idade, livre das sombras de tristeza que normalmente carregava. Quando percebeu que Eduardo estava observando, ela ficou envergonhada e tentou esconder o sorriso, como se não tivesse permissão para demonstrar felicidade.
Eduardo se aproximou e se sentou nos degraus da varanda, observando os pintinhos junto com Carla. Começou a contar histórias sobre os animais da fazenda, sobre as personalidades únicas de cada galinha, sobre como Rex havia chegado à propriedade anos atrás e decidira ficar. Carla o ouvia com atenção fascinada, ocasionalmente fazendo perguntas ou comentários que revelavam uma compreensão profunda sobre comportamento animal e uma empatia natural com todas as criaturas vivas. Eduardo percebeu que ela havia passado muito tempo observando o mundo ao seu redor, desenvolvendo uma sensibilidade aguçada para os detalhes sutis que a maioria das pessoas ignorava. Era como se sua limitação física tivesse aguçado outros sentidos e capacidades, criando uma perspectiva única e valiosa sobre a vida. Durante as refeições, Eduardo começou a fazer perguntas cuidadosas sobre a vida anterior de Carla, tentando entender melhor sua situação sem parecer invasivo ou julgador. Descobriu que ela havia sido uma estudante brilhante antes do acidente que a deixara paraplégica, que sonhava em estudar veterinária para cuidar de animais, que tinha uma paixão por leitura que havia sido frustrada pela falta de acesso a livros em sua casa. Neuza e Valdecir aparentemente viam sua deficiência como uma sentença de inutilidade, nunca incentivando seus interesses ou investindo em sua educação continuada. Carla havia sido tratada como um fardo desde o acidente, isolada do mundo e privada das oportunidades que poderiam ter permitido que ela desenvolvesse seu potencial. Eduardo ficou profundamente comovido ao descobrir que Carla nunca havia tido um quarto próprio na casa de Neuza e Valdecir. Ela dormia numa cama improvisada na sala, sem privacidade ou espaço pessoal, sempre à mercê dos humores e necessidades dos outros moradores da casa. Nunca havia experimentado a simples dignidade de ter um lugar que fosse verdadeiramente seu, onde pudesse guardar seus poucos pertences e ter momentos de solidão quando precisasse. A ideia de que uma jovem inteligente e sensível havia sido reduzida a uma existência tão precária e desrespeitosa encheu Eduardo de uma indignação que ele raramente havia sentido. Foi durante uma conversa sobre livros que Eduardo descobriu outro aspecto tocante da personalidade de Carla. Ela mencionou casualmente que costumava inventar histórias em sua mente para passar o tempo, criando mundos imaginários onde podia viajar e ter aventuras que sua condição física não permitia na vida real. Quando Eduardo perguntou se ela já havia tentado escrever essas histórias, Carla ficou surpresa com a sugestão, como se nunca tivesse ocorrido a ela que suas criações mentais poderiam ter valor para outras pessoas. Eduardo imediatamente ofereceu papel e canetas, encorajando-a a começar a colocar suas ideias no papel, e ficou emocionado ao ver como os olhos de Carla brilharam com possibilidade e esperança. Nos fins de tarde, Eduardo desenvolveu o hábito de sentar na varanda com Carla para observar o pôr do sol sobre os cafezais. Eram momentos de paz compartilhada, onde conversavam sobre tudo e nada, desde filosofias simples sobre a vida até observações detalhadas sobre as mudanças sutis que cada dia trazia à paisagem rural. Eduardo descobriu que Carla tinha uma perspectiva única sobre a beleza, uma capacidade de encontrar maravilha em detalhes pequenos que ele havia aprendido a dar como garantidos. Ela notava como a luz mudava de cor, conforme o sol se movia pelo céu, como os pássaros alteravam seus padrões de voo conforme as estações, como cada animal tinha sua própria personalidade e preferências. Era como se sua limitação física tivesse forçado uma observação mais profunda do mundo, criando uma riqueza interior que compensava as restrições externas. Uma noite, Eduardo acordou com o som de choro baixinho vindo do quarto de Carla. Aproximou-se silenciosamente da porta e ouviu ela sussurrando o que parecia ser uma oração.
agradecendo por ter encontrado bondade quando havia perdido a esperança, pedindo forças para ser digna da gentileza que estava recebendo. A humildade e gratidão em suas palavras tocaram Eduardo profundamente, fazendo-o perceber que Carla não estava apenas fisicamente ferida, mas também emocionalmente devastada por anos de tratamento, como se fosse um fardo indesejado. Ele decidiu, naquele momento, que faria tudo em seu poder para restaurar não apenas sua dignidade, mas também sua autoestima e senso de valor próprio. Eduardo começou a planejar mudanças na fazenda que poderiam acomodar melhor as necessidades de Carla, não como adaptações temporárias, mas como melhorias permanentes que refletiriam seu compromisso de oferecer a ela um lar verdadeiro. Pesquisou sobre rampas de acesso, banheiros adaptados e outras modificações que poderiam dar a ela maior independência e mobilidade pela propriedade. Mais importante ainda, começou a imaginar como poderia criar oportunidades para que ela desenvolvesse seus talentos e interesses, talvez estabelecendo um pequeno escritório onde ela pudesse escrever ou uma área especial onde pudesse cuidar de animais menores que não exigissem mobilidade total. Quando Valdecir e Neuza retornaram uma semana depois para ouvir sua decisão, Eduardo já sabia exatamente o que diria. Mas ele não estava preparado para a revelação chocante que estava prestes a descobrir sobre as verdadeiras motivações por trás da venda de Carla, nem para o confronto que testaria sua determinação de proteger a jovem que havia rapidamente se tornado a luz mais brilhante em sua vida solitária. O que ele pensava ser uma situação de necessidade financeira estava prestes a se revelar algo muito mais sinistro e perturbador. Quando Valdecir e Neuza retornaram à fazenda na manhã de sábado seguinte, Eduardo imediatamente percebeu que algo estava diferente em seu comportamento. Eles chegaram mais cedo do que o combinado, por volta das 7 da manhã, num horário em que normalmente as pessoas respeitam o descanso alheio. Valdecir parecia mais nervoso que da primeira vez, constantemente olhando por cima do ombro e verificando o celular como se esperasse uma ligação importante ou temesse ser seguido. Neuza, por outro lado, demonstrava uma impaciência mal disfarçada, tamborilando os dedos no braço da cadeira da varanda e fazendo perguntas diretas sobre a decisão de Eduardo antes mesmo de cumprimentá-lo adequadamente. Havia uma urgência em seus movimentos que não existira na visita anterior, como se estivessem sendo pressionados por algum prazo ou circunstância externa. Eduardo notou que eles mal perguntaram sobre o bem-estar de Carla durante a semana que havia passado na fazenda. Não demonstraram curiosidade sobre como ela havia se adaptado, se estava feliz, se suas necessidades estavam sendo atendidas adequadamente. Era como se ela fosse um objeto que haviam deixado em consignação e agora voltavam apenas para finalizar a transação comercial. Quando Eduardo mencionou que Carla parecia estar se adaptando bem e demonstrava interesse genuíno pela vida rural, Neuza fez um comentário sarcástico sobre como ela sempre havia sido sonhadora e que não deveria se iludir com fantasias sobre uma vida que não era adequada para alguém em sua condição. Carla, que estava na cozinha preparando café quando eles chegaram, ficou visivelmente tensa ao ouvir as vozes conhecidas. Eduardo observou como suas mãos começaram a tremer ligeiramente enquanto ela organizava as xícaras na bandeja, e como ela demorou mais tempo que o necessário para se juntar a eles, na varanda, claramente relutante em enfrentar as pessoas que a haviam abandonado. Quando finalmente apareceu, empurrando sua cadeira de rodas pela porta da cozinha, sua postura havia voltado à resignação curvada que Eduardo havia observado na primeira visita, como se a presença de Valdecir e Neuza automaticamente a fizesse regredir ao estado de submissão e invisibilidade que havia aprendido a adotar para sobreviver em sua casa anterior. Durante a conversa que se seguiu, Eduardo
Começou a notar inconsistências perturbadoras nas histórias que Valdecir e Neuza contavam sobre sua situação financeira. Na primeira visita, eles haviam mencionado que Valdecir havia perdido o emprego numa fábrica, mas agora ele falava sobre trabalhar numa oficina mecânica que estava fechando. Neuza havia dito anteriormente que tentava vender produtos de beleza, mas agora mencionava trabalhar como faxineira em casas de família. As mudanças nas versões eram sutis, mas Eduardo tinha uma memória excelente para detalhes e percebeu que eles estavam improvisando explicações ao invés de relatar fatos reais. Mais preocupante ainda era a forma como eles evitavam dar detalhes específicos sobre suas dificuldades, sempre mudando de assunto quando Eduardo fazia perguntas mais diretas. Foi quando Eduardo expressou interesse em conhecer melhor a história médica de Carla, para garantir que pudesse oferecer os cuidados adequados, que a primeira rachadura real apareceu na fachada de Valdecir e Neuza. Eles se entreolharam nervosamente quando ele perguntou sobre os médicos que a acompanhavam, sobre medicamentos que ela pudesse estar tomando, sobre terapias físicas que poderiam ser benéficas. Neuza respondeu de forma vaga que Carla não precisava de muito, que ela era bem independente e que não havia necessidade de complicar as coisas com médicos caros. Valdecir acrescentou rapidamente que eles haviam vendido todos os equipamentos médicos porque precisavam do dinheiro, uma afirmação que não fazia sentido, considerando que equipamentos básicos como cadeira de rodas adequada seriam essenciais para a qualidade de vida de Carla. Eduardo decidiu testar suas suspeitas crescentes, fazendo uma pergunta aparentemente inocente sobre a escola que Carla havia frequentado antes do acidente. Queria saber se ela havia deixado amigos para trás, se havia professores que poderiam fornecer referências sobre seu desempenho acadêmico, se existiam registros educacionais que ele deveria conhecer. A reação de Neuza foi imediata e reveladora. Ela ficou defensiva, dizendo que Carla nunca havia sido uma boa aluna, que sempre havia tido problemas, mesmo antes do acidente, que não valia a pena entrar em contato com a escola porque eles não teriam nada positivo a dizer. Mas Eduardo havia passado a semana conversando com Carla e sabia que ela era excepcionalmente inteligente e articulada, tornando as afirmações de Neuza obviamente falsas. Durante toda essa conversa, Eduardo observava as reações de Carla, que permanecia em silêncio, mas claramente agitada. Ele notou como ela se encolhia sempre que Neuza fazia comentários depreciativos sobre ela, como suas mãos se apertavam nos braços da cadeira quando Valdecir falava sobre dinheiro, como ela ocasionalmente abria a boca como se fosse falar, mas depois se continha, claramente intimidada pela presença dos dois. Havia medo genuíno em seus olhos, não apenas tristeza ou resignação, mas terror real de que algo ruim pudesse acontecer. Eduardo começou a suspeitar que a situação era muito mais complexa e potencialmente perigosa do que uma simples família em dificuldades financeiras. A tensão escalou quando Eduardo mencionou que gostaria de formalizar qualquer acordo através de um advogado, para garantir que todos os aspectos legais fossem tratados adequadamente e que os direitos de Carla fossem protegidos. A sugestão causou uma reação de pânico mau, disfarçado em Valdecir e Neuza. Eles começaram a falar ao mesmo tempo, insistindo que não havia necessidade de complicar as coisas com advogados, que era melhor manter tudo simples e entre amigos, que envolver terceiros apenas criaria problemas desnecessários. Valdecir chegou a sugerir que a presença de advogados poderia assustar Carla e fazer com que ela se sentisse como um objeto sendo negociado, uma ironia, considerando que era exatamente isso que eles estavam fazendo. Foi, nesse momento, que Eduardo percebeu que Carla estava tentando lhe comunicar algo, através de olhares e gestos sutis.
Quando Neuza e Valdecir estavam distraídos discutindo entre si sobre a questão do advogado, Carla fez contato visual com Eduardo e discretamente balançou a cabeça de forma quase imperceptível, como se estivesse tentando avisá-lo sobre algo. Seus olhos se moveram rapidamente em direção à estrada e depois voltaram para ele. E Eduardo percebeu que ela estava tentando lhe dizer que havia perigo, que ele não deveria confiar nas pessoas que afirmavam ser sua família. A comunicação silenciosa foi breve, mas clara, e Eduardo sentiu um arrepio de apreensão percorrer sua espinha. A situação se tornou ainda mais estranha quando Valdecir recebeu uma ligação no celular e se afastou para atendê-la em particular. Eduardo podia ouvir fragmentos da conversa, palavras como cronograma, entrega e pagamento, que não faziam sentido no contexto de uma família. Desesperada, tentando encontrar cuidados para uma filha deficiente. Quando Valdecir voltou, ele parecia ainda mais nervoso e insistiu que precisavam finalizar tudo hoje, que não podiam esperar mais tempo para uma decisão. Neuza concordou enfaticamente, acrescentando que eles tinham compromissos em outro lugar e precisavam viajar ainda naquela tarde. Eduardo decidiu que precisava de mais informações antes de tomar qualquer decisão e sugeriu que eles voltassem na semana seguinte, para finalizar os detalhes. A reação foi explosiva. Neuza ficou visivelmente irritada, acusando Eduardo de estar enrolando e perdendo o tempo de todos. Valdecir tentou ser mais diplomático, mas Eduardo podia ver o desespero crescente em seus olhos, como se eles estivessem enfrentando algum tipo de deadline que não podiam perder. Foi então que Neuza cometeu um erro crucial, mencionando que o chefe não ia gostar de mais atrasos, uma referência que não fazia sentido algum no contexto da história que eles haviam contado. Carla reagiu visivelmente à menção de o chefe, empalidecendo e começando a tremer de forma mais pronunciada. Eduardo percebeu que ela sabia exatamente sobre quem Neuza estava falando e que essa pessoa representava uma ameaça real e imediata. Quando ele perguntou quem era esse chefe, Valdecir e Neuza rapidamente tentaram se corrigir, dizendo que era apenas uma expressão de linguagem, que não havia nenhum chefe envolvido. Mas o dano estava feito. Eduardo agora sabia com certeza que havia muito mais por trás daquela situação do que uma simples adoção informal. Foi nesse momento que Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Olhou diretamente para Carla e perguntou se ela queria ficar na fazenda permanentemente, se sentia segura ali, se havia algo que ela gostaria de lhe contar em particular. A pergunta direta causou uma reação imediata. Carla começou a chorar silenciosamente, balançando a cabeça afirmativamente com uma intensidade desesperada. Neuza imediatamente tentou intervir, dizendo que Carla não estava em condições de tomar decisões importantes, que ela era confusa e facilmente influenciada. Mas Eduardo havia visto o suficiente para saber que Carla estava perfeitamente lúcida e que sua resposta era genuína. Quando Eduardo anunciou que Carla ficaria na fazenda e que ele não pagaria dinheiro algum por isso, que qualquer arranjo seria baseado puramente em seu desejo de ajudar uma jovem em necessidade, a máscara de civilidade de Valdecir e Neuza finalmente caiu completamente. Eles começaram a fazer ameaças veladas, falando sobre consequências e pessoas que não gostam de ser contrariadas. Eduardo percebeu que havia tropeçado em algo muito mais sinistro do que imaginara, e que sua decisão de proteger Carla havia colocado ambos em perigo real. Mas olhando para o alívio e gratidão nos olhos da jovem, ele soube que havia tomado a decisão certa, independentemente das consequências que pudessem vir. A transformação no comportamento de Valdecir e Neuza foi instantânea e aterrorizante. Toda a pretensão de serem uma família desesperada em busca de ajuda evaporou, revelando uma realidade muito mais sinistra por trás de suas máscaras cuidadosamente construídas.
Valdecir se levantou bruscamente da cadeira, sua postura mudando de nervosa para ameaçadora, enquanto Neuza abandonou qualquer fingimento de preocupação maternal e fixou Eduardo com um olhar frio e calculista que gelou seu sangue. Foi nesse momento que Eduardo percebeu que havia se metido numa situação muito mais perigosa do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado quando decidiu ajudar uma jovem aparentemente em necessidade. Neuza foi a primeira a revelar a verdade chocante, sua voz perdendo qualquer vestígio de falsidade, enquanto ela explicava com crueldade casual que Carla não era sua filha, mas mercadoria valiosa que havia sido cuidadosamente preparada para um cliente especial, que pagaria muito bem por uma jovem com suas características específicas. A paralisia de Carla era vista como um bônus pelo comprador, que tinha preferências particulares que tornavam sua condição física especialmente atrativa para seus propósitos perversos. Eduardo sentiu náusea crescer em seu estômago enquanto compreendia as implicações horríveis do que estava ouvindo. Carla não estava sendo adotada, mas vendida para alguém que planejava explorá-la de formas inimagináveis. Valdecir acrescentou detalhes que fizeram Eduardo perceber a extensão da operação criminosa na qual havia inadvertidamente se envolvido. Eles faziam parte de uma rede de tráfico humano que se especializava em casos especiais, pessoas com deficiências ou características únicas que atraíam compradores com fetiches específicos. Carla havia sido sequestrada 2 anos atrás quando saía da escola, mantida em cativeiro enquanto era treinada para ser submissa e obediente. E agora estava sendo vendida para um homem rico que colecionava jovens deficientes para seus próprios propósitos sádicos. A fazenda de Eduardo havia sido escolhida como ponto de transferência porque sua reputação de bondade e isolamento geográfico faziam dele o intermediário perfeito. Alguém que não faria perguntas inconvenientes e manteria Carla segura até que o comprador estivesse pronto para buscá-la. Carla começou a soluçar incontrolavelmente ao ouvir sua situação sendo discutida com tanta frieza, e Eduardo podia ver o terror absoluto em seus olhos enquanto ela percebia que sua breve experiência de segurança e dignidade estava prestes a chegar ao fim. Ela sussurrou pedidos de desculpa para Eduardo, dizendo que nunca quis colocá-lo em perigo, que sabia que algo terrível aconteceria se ele tentasse protegê-la. Suas palavras revelaram que ela havia estado consciente da verdadeira natureza de sua situação durante todo o tempo, mas havia sido forçada a manter silêncio através de ameaças contra sua vida e contra qualquer pessoa que tentasse ajudá-la. Eduardo sentiu uma raiva mais intensa do que qualquer coisa que já havia experimentado em sua vida. A ideia de que aquela jovem doce e inteligente havia sido reduzida a um objeto de comércio, que sua deficiência havia sido vista como uma característica que aumentava seu valor para predadores, era insuportável para ele. Quando Valdecir fez menção de se aproximar de Carla para prepará-la para a transferência, Eduardo se colocou fisicamente entre eles, deixando claro que não permitiria que ninguém a tocasse enquanto estivesse sob sua proteção. Sua postura deixou evidente que estava disposto a lutar até a morte para defender Carla, independentemente das odds contra ele. Neuza riu de forma cruel e sarcástica, como se a ideia de um fazendeiro solitário representar uma ameaça fosse absurda. Ela explicou que o cliente de Carla era um homem muito poderoso e perigoso, com conexões que se estendiam até as mais altas esferas da sociedade, incluindo políticos corruptos e policiais que estavam em sua folha de pagamento. Qualquer tentativa de Eduardo de interferir ou envolver as autoridades resultaria não apenas em sua própria morte, mas também em consequências terríveis para Carla, que seria punida de formas inimagináveis por ter causado problemas.
A ameaça foi feita com uma naturalidade que revelava que eles haviam usado táticas similares muitas vezes antes e que não hesitariam em cumprir suas promessas de violência. Foi então que Valdecir revelou o detalhe mais chocante de todos. O comprador de Carla já estava a caminho da fazenda, esperando finalizar a transação ainda naquela tarde. Um comboio de carros com homens armados estava se aproximando da propriedade, e Eduardo tinha apenas algumas horas antes que chegassem para coletar sua mercadoria. Se Eduardo tentasse fugir com Carla ou chamar a polícia, eles seriam perseguidos e capturados antes que pudessem chegar a qualquer lugar seguro. A única opção que lhe restava era aceitar uma quantia generosa em dinheiro para esquecer que Carla havia estado ali e fingir que nunca havia acontecido nada. Eduardo percebeu que estava enfrentando uma situação impossível, mas olhando para Carla, que estava tremendo de terror, mas ainda conseguia encontrar força para sussurrar que ele deveria salvar a si mesmo, que ela não valia o risco que ele estava correndo, ele soube que não havia escolha real. Não podia abandonar aquela jovem corajosa para um destino pior que a morte. Não importava quais fossem as consequências para ele mesmo. Disse a Valdecir e Neuza que Carla não sairia da fazenda, que eles teriam que passar por cima de seu corpo morto para levá-la, e que estava disposto a lutar contra quantos homens fossem necessários para protegê-la. A resposta de Valdecir foi sacar uma pistola que havia estado escondida sob sua camisa, apontando-a diretamente para o peito de Eduardo, enquanto explicava que não havia tempo para heroísmos tolos. Eles tinham um cronograma a cumprir e um cliente muito perigoso para satisfazer, e não permitiriam que um fazendeiro idealista arruinasse anos de planejamento cuidadoso. Se Eduardo não cooperasse voluntariamente, eles o matariam ali mesmo e levariam Carla à força. Uma solução que seria mais complicada, mas perfeitamente viável para pessoas acostumadas a resolver problemas através da violência. Foi nesse momento crítico que Eduardo percebeu que Carla estava tentando lhe comunicar algo através de gestos discretos. Ela estava apontando sutilmente para a espingarda de caça que ele mantinha montada na parede da varanda. Uma arma que ele usava ocasionalmente para espantar predadores que ameaçavam seu gado. Eduardo entendeu que ela estava sugerindo uma estratégia desesperada, mas também percebeu que qualquer movimento em direção à arma resultaria em sua morte imediata. Precisava de uma distração, algo que desviasse a atenção de Valdecir, tempo suficiente para que pudesse alcançar a espingarda e virar o jogo a seu favor. A distração veio de uma fonte inesperada. Rex, o cão pastor alemão de Eduardo, que havia estado dormindo no quintal, mas foi despertado pelos sons de vozes alteradas e tensão na varanda. O animal apareceu na esquina da casa, rosnando baixinho enquanto avaliava a situação com os instintos aguçados de um cão treinado para proteger sua família. Valdecir, nervoso e inexperiente com animais, cometeu o erro de virar a arma em direção ao cão, dando a Eduardo a abertura que precisava. Num movimento rápido e desesperado, ele se jogou em direção à parede onde estava a espingarda, conseguindo alcançá-la segundos antes que Valdecir percebesse o que estava acontecendo. O confronto que se seguiu foi intenso e caótico. Eduardo conseguiu pegar a espingarda, mas Valdecir ainda tinha sua pistola apontada na direção geral de Carla, criando um impasse mexicano, onde qualquer movimento errado poderia resultar na morte da jovem que Eduardo estava tentando proteger. Neuza gritava instruções contraditórias, ora mandando Valdecir atirar em Eduardo, ora lembrando-o de que precisavam manter Carla viva e sem ferimentos para o cliente. A tensão era palpável, como se o ar tivesse se tornado denso e difícil de respirar, enquanto os três adultos se encaravam numa situação onde qualquer decisão poderia ser fatal. Foi Carla quem quebrou o impasse de uma forma que ninguém esperava.
Com uma coragem que surpreendeu até mesmo Eduardo, ela se jogou da cadeira de rodas em direção às pernas de Valdecir, derrubando-o e fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e errasse o tiro que disparou reflexivamente. O som da pistola ecoou pelos campos silenciosos como um trovão, mas a bala se perdeu harmlessly no ar. Eduardo não hesitou. Disparou sua espingarda numa direção segura como advertência, o barulho ensurdecedor, fazendo Neuza gritar de terror e Valdecir se encolher no chão onde havia caído. O confronto chegou ao fim quando Eduardo conseguiu desarmar Valdecir e usar a corda que mantinha na varanda para amarrar tanto ele quanto Neuza às colunas da estrutura. Carla havia se machucado na queda da cadeira, mas estava consciente e determinada, ajudando Eduardo a garantir que seus captores não pudessem escapar. Enquanto Eduardo chamava a polícia estadual no telefone da casa, explicando a situação de tráfico humano que havia descoberto, Carla finalmente contou sua história completa. Como havia sido sequestrada, como havia fingido que sua paralisia era mais severa do que realmente era para evitar alguns dos abusos, como havia perdido a esperança até encontrar bondade genuína na fazenda de Eduardo. Quando as sirenes da polícia finalmente ecoaram pela estrada que levava à fazenda, Eduardo e Carla se abraçaram na varanda, ambos tremendo não apenas de medo, mas também de alívio por terem sobrevivido a uma situação que poderia facilmente ter terminado em tragédia. Eduardo sabia que o perigo ainda não havia passado completamente. O misterioso cliente e seus homens armados ainda estavam por aí. E a rede de tráfico humano da qual Valdecir e Neuza faziam parte provavelmente tentaria vingança. Mas olhando para Carla, vendo a gratidão e determinação em seus olhos, ele soube que havia tomado a decisão certa, independentemente dos desafios que ainda estavam por vir. Nos meses que se seguiram à prisão de Valdecir e Neuza, a vida na fazenda Santa Clara passou por uma transformação profunda que nenhum dos dois habitantes poderia ter previsto. A investigação policial revelou a extensão chocante da rede de tráfico humano da qual eles faziam parte, levando à prisão de mais de 20 pessoas em 3 estados diferentes, incluindo o misterioso cliente que havia planejado comprar Carla. O homem se revelou ser um empresário influente de São Paulo que mantinha uma coleção secreta de jovens com deficiências em sua propriedade rural, todas mantidas em condições deploráveis para satisfazer seus impulsos sádicos. A coragem de Carla em testemunhar contra seus captores foi instrumental para desmantelar toda a operação. Mas também deixou cicatrizes emocionais que levariam muito tempo para sarar completamente. Eduardo transformou sua fazenda numa fortaleza discreta, instalando sistemas de segurança modernos sem comprometer a atmosfera pacífica que sempre caracterizara a propriedade. Câmeras estrategicamente posicionadas monitoravam todos os acessos, mas foram camufladas entre a vegetação natural para não criar uma sensação de prisão. Ele também estabeleceu um sistema de comunicação direta com a delegacia regional, garantindo que qualquer ameaça futura pudesse ser rapidamente neutralizada. Mas mais importante que as medidas de segurança física foi o trabalho cuidadoso que ele empreendeu para ajudar Carla a reconstruir sua confiança no mundo e nas pessoas, um processo delicado que exigiu paciência infinita e compreensão profunda dos traumas que ela havia enfrentado. Carla revelou gradualmente que sua paralisia não era tão completa quanto havia fingido durante o cativeiro. Ela havia exagerado sua condição como mecanismo de defesa, descobrindo que seus captores a maltratavam menos quando acreditavam que ela era completamente indefesa. Na verdade, ela tinha movimento limitado nas pernas e, com fisioterapia adequada, poderia recuperar parte de sua mobilidade. Eduardo imediatamente providenciou os melhores cuidados médicos disponíveis, levando-a a especialistas em São Paulo que confirmaram que, embora ela nunca voltasse a andar normalmente,
Exercícios específicos e equipamentos adequados poderiam melhorar significativamente sua qualidade de vida e independência. A verdadeira identidade de Carla também foi revelada durante as investigações. Seu nome real era Carolina Mendonça, e ela havia sido uma estudante brilhante de 17 anos, quando foi sequestrada 2 anos antes. Sua família havia a procurado incansavelmente, nunca perdendo a esperança de encontrá-la viva. O reencontro foi emocionalmente devastador e, ao mesmo tempo, profundamente curativo. Seus pais haviam envelhecido visivelmente durante os 2 anos de busca desesperada, mas a alegria de tê-la de volta era palpável. No entanto, Carolina havia mudado profundamente durante seu cativeiro, e todos perceberam que ela precisaria de muito tempo e apoio para se readaptar à vida normal. Foi durante uma conversa com os pais de Carolina que Eduardo percebeu algo que o surpreendeu profundamente. A jovem, que havia se tornado o centro de sua existência nos últimos meses, expressou claramente que queria continuar vivendo na fazenda. Ela havia encontrado ali não apenas segurança física, mas também um propósito e uma paz que não conseguia imaginar encontrar em outro lugar. Seus pais, embora inicialmente relutantes, perceberam que forçá-la a voltar para casa poderia ser prejudicial para sua recuperação. Carolina havia desenvolvido uma conexão profunda com a vida rural, com os animais da fazenda, e especialmente com Eduardo, que havia se tornado muito mais que um protetor. Era seu mentor, confidente e a pessoa que havia lhe devolvido a fé na bondade humana. Eduardo construiu uma cabana especial para Carolina nos fundos da propriedade, um projeto que se tornou uma expressão física de seu compromisso com o bem-estar dela. A estrutura foi cuidadosamente planejada para ser completamente acessível, com rampas suaves, portas largas, banheiro adaptado e uma varanda ampla que oferecia vista panorâmica dos cafezais. Mas a cabana era muito mais que uma adaptação prática. Era um lar verdadeiro, decorado com cores alegres que Carolina havia escolhido, equipado com uma biblioteca onde ela podia desenvolver sua paixão pela leitura e escrita, e cercado por um jardim que ela mesma planejou e cuidava com dedicação crescente. A construção da cabana se tornou um projeto conjunto que simbolizava o renascimento de Carolina e o início de uma nova fase em suas vidas. A relação entre Eduardo e Carolina evoluiu naturalmente de protetor e protegida para algo muito mais profundo e complexo. Eduardo descobriu que sua vida solitária havia sido uma preparação inconsciente para o momento em que poderia oferecer não apenas abrigo, mas amor genuíno para alguém que realmente precisava. Carolina, por sua vez, encontrou em Eduardo uma estabilidade emocional que lhe permitiu começar a processar seus traumas e reconstruir sua identidade. Eles passavam horas conversando sobre tudo e nada, desde filosofias simples sobre a vida até planos detalhados para melhorar a fazenda e talvez, no futuro, transformá-la num refúgio para outras pessoas que precisassem de um recomeço. A transformação de Carolina foi gradual, mas notável. A jovem assustada e quebrada que havia chegado à fazenda numa cadeira de rodas emprestada se tornou uma mulher forte e determinada, que encontrou formas criativas de contribuir para a vida da propriedade, apesar de suas limitações físicas. Ela desenvolveu um talento natural para cuidar dos animais menores da fazenda, especializando-se no tratamento de pintinhos órfãos e bezerros doentes que precisavam de atenção especial. Sua paciência infinita e toque gentil se revelaram dons naturais que complementavam perfeitamente o conhecimento prático de Eduardo sobre criação de animais. Carolina também descobriu uma paixão pela escrita que havia estado adormecida durante seus anos de cativeiro. Começou a documentar sua experiência, não apenas como forma de terapia pessoal, mas com a esperança de que sua história pudesse ajudar outras vítimas de tráfico humano a encontrar coragem para sobreviver e se recuperar.
Seus escritos revelaram uma perspectiva única sobre resiliência e renascimento, tocando profundamente todos que tiveram a oportunidade de lê-los. Eduardo encorajou seu talento, providenciando equipamentos de escrita modernos e até mesmo explorando a possibilidade de publicar seu trabalho, quando ela se sentisse pronta para compartilhar sua história com o mundo. 2 anos depois do dia que mudou suas vidas para sempre, Eduardo e Carolina se casaram numa cerimônia simples na própria fazenda, cercados pelos pais dela, alguns vizinhos próximos e os animais que haviam se tornado parte integral de sua família. A cerimônia foi realizada no jardim que Carolina havia criado, sob uma pérgola coberta de flores que ela havia plantado e cuidado com suas próprias mãos. Não foi um casamento tradicional. Carolina chegou ao altar em sua cadeira de rodas, decorada com fitas coloridas, e os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, refletindo a jornada única que haviam compartilhado desde o primeiro dia em que se conheceram. O casamento não foi o final feliz de um conto de fadas, mas o início de uma nova fase em suas vidas que traria seus próprios desafios e recompensas. Carolina ainda enfrentava pesadelos ocasionais e momentos de ansiedade quando se lembrava de seu passado traumático. Eduardo, às vezes, se sentia sobrecarregado pela responsabilidade de cuidar de alguém com necessidades tão específicas e complexas. Mas eles haviam aprendido a enfrentar essas dificuldades juntos, apoiando-se mutuamente através dos momentos difíceis e celebrando cada pequena vitória no processo de cura e crescimento. A fazenda se tornou um símbolo de esperança na região, conhecida não apenas pela qualidade de seu café, mas também pela história de amor e renascimento que havia florescido ali. Eduardo e Carolina começaram a receber visitas de outras famílias que enfrentavam situações difíceis. Pessoas que haviam ouvido sua história e buscavam inspiração ou conselhos práticos sobre como superar adversidades. Eles nunca se posicionaram como especialistas ou terapeutas, mas ofereciam o que podiam. Ouvidos atentos, corações compassivos e a prova viva de que é possível reconstruir uma vida significativa mesmo depois dos traumas mais devastadores. Carolina nunca recuperou completamente o uso de suas pernas, mas descobriu que sua deficiência não definia suas limitações. Sua determinação e criatividade, sim. Ela desenvolveu técnicas inovadoras para cuidar da fazenda a partir de sua cadeira de rodas. Criou um blog sobre vida rural adaptada que ganhou seguidores em todo o país e se tornou uma defensora discreta, mas eficaz dos direitos das pessoas com deficiência. Eduardo, por sua vez, descobriu que o amor havia multiplicado sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples da vida, que cada dia, ao lado de Carolina, era uma dádiva que ele nunca tomaria como garantida. A história de Eduardo e Carolina nos ensina que o amor verdadeiro não surge apenas da paixão ou da atração, mas da decisão consciente de cuidar um do outro através de todas as circunstâncias da vida. Nos mostra que a deficiência física não é uma barreira para uma vida plena e significativa, que a crueldade humana pode ser vencida pela bondade persistente e que, às vezes, os momentos mais sombrios de nossas vidas são o prelúdio para as maiores bênçãos. Se esta história tocou seu coração, lembre-se de que todos nós temos o poder de ser a diferença na vida de alguém, de oferecer esperança onde há desespero e de provar que o amor genuíno pode florescer nos lugares mais inesperados, transformando não apenas 2 vidas, mas irradiando luz para todos ao redor.